Oi, equipe, muito obrigada por mais uma vez participarem aqui com a gente, mais um episódio. Vamos começar agradecendo um grande parceiro que a gente tem, que é a Plus Multiplayer. Vai estar aparecendo o QR Code no cantinho da tela. Se quiserem uma internet de qualidade, um atendimento diferenciado, procurem eles. É só apontar a câmera do celular aqui para o QR Code. É aqui? Esse lado aí. Aqui, em algum canto da tela. Tá por aí. E aí, Lê, quem que tá aqui hoje com a gente? Hoje, para quem não sabe, né? A Ana começou com a maquiagem e hoje é uma das grandes referências aqui da cidade. Quem é de Valença sabe, conhece, acompanha o trabalho dela. E a gente vai conhecer um pouquinho como foi essa trajetória, né? Como ela chegou até aqui. E aí, Ana, conta pra gente. E muito obrigada, né? Imagina, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou a Ana, sou fundadora do Ana Maia Beauty e Academy, né? E é um espaço de beleza, né? Que a gente tem vários serviços de beleza hoje, uma instituição também, a gente ministra cursos. Eu tenho 5 anos, né? Na área da beleza, no design, né? Na verdade, 7 anos no total, né? Com a maquiagem, que foi por onde eu comecei. Então, é uma carreira que vem se construindo há um tempinho. E eu fico muito feliz, né, por ter chegado até aqui, né, e ser convidada por vocês para poder falar um pouquinho da história de como foi, né, o espaço, de como a gente tem construído esse caminho, né, essa trajetória do espaço, da nossa marca. E você sempre trabalhou na área da beleza? Então, vamos lá, né, a história longa. Longa, mas não muito longa, assim, né? Eu tenho 27 anos, né? E eu comecei, na verdade, fazendo cursos durante a minha faculdade, porque, para quem não sabe, eu também sou formada em nutrição. Eu sou formada em nutrição há 84 anos. Eu sou formada em nutrição há 5 anos, né? E aí, no meio da faculdade, eu comecei a fazer cursos de maquiagem, porque já era uma área que eu já gostava, já era uma área que eu simpatizava, né, durante a faculdade. Então, foi meio que um hobby, né? Eu comecei com um hobby. E aí eu comecei a fazer cursos, eu comecei a gostar muito dessa parte da maquiagem, comecei a investir. Eu sempre gostei, sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre fui muito curiosa. Eu acho isso até muito importante para quem está começando. Comece sendo curiosa, né? Querendo sempre aprender mais. Eu sempre fui muito assim, sempre fui muito incentivada a ser assim, né? A me aprofundar no que eu estou fazendo. E hoje mesmo cedo eu estava lá assim, o que fazer num podcast? Então, quando eu estava fazendo a faculdade, né, até talvez por um motivo de não ser tanto o que eu mais gostava de fazer, né, e tinha outras coisas que eu gostava também, né, na psicologia a gente não sabe muito como isso funcionou, mas aí eu comecei a conhecer essa outra parte da maquiagem, a investir em cursos, mas investir com o meu próprio trabalho, né. Eu ganhava bolsas, eu fiz faculdade federal, então eu ganhava bolsa, né, na faculdade, e aí juntava minhas moedinhas para fazer os meus cursos, comecei a vender cosméticos, Mary Kay, comecei a vender batons, comecei a vender tudo, menos a mami, para poder começar a juntar, né, dinheiro para poder fazer os cursos que eu mais queria fazer. E eu lembro direitinho que o primeiro curso que eu fiz de maquiagem profissional mesmo, com uma profissional que eu admirava, que foi a Rai lá no Paraná, né? Para mim era muito impossível, era muito longe, né? Uma menina roceira que veio de Valença lá e já estava em Santos, né? Então já era uma coisa que eu já imaginava que talvez não seria possível. Morando em Santos, fazendo faculdade federal. E aí falei, caraca, nunca voei, né? Nunca voei. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou conseguir fazer isso? E aí, a gente com milhas, pontos de cartão para poder comprar a passagem, junta daqui, junta dali, eu vendendo Mary Kay. Pra quem não sabe, a Mary Kay não tá fazendo publi, mas pra quem não sabe, eu não vendo mais. Poderia ser, mas...
Para quem não sabe, quem é consultora, as consultoras precisam demonstrar os produtos, né? Então, eu precisava sentar com a cliente, vamos lá, cliente, esse aqui é o produto tal, e aí eu precisava mostrar para ela como eu aplicava em mim, aplicava nela, e era praticamente um curso de automaquiagem, já que eu já estava ensinando para a cliente como usar para ela poder se interessar pelo produto, né? E aí, nessas consultorias, né, de automaquiagem, e aí que já estava acontecendo, né, as vendas dos cosméticos, eu consegui juntar o dinheirinho para poder fazer o curso, que foi a primeira experiência, e eu me apaixonei. E aí, dali, porque eu já tinha feito alguns outros cursos, e eu falei, caraca, eu quero viver de dar curso. Porque eu gosto disso, isso é muito legal. Além, lógico, né? Além da remuneração, que a gente não pode ser hipócrita de falar que você está indo pela remuneração, né? Além da remuneração, né? Porque realmente é uma carreira que valoriza bastante o profissional, né? Quando você vai se capacitar. Você ensinar o que você tem, tudo que você aprendeu, a sua técnica, né? Então, já estava na minha cabeça que eu queria aprender para poder conseguir ensinar. E aí foi para o primeiro curso, depois, durante a faculdade, fui fazendo outros, o dinheirinho que sobrava, eu ia fazer um workshop. O pessoal estava indo para o workshop de nutrição lá no fim do mundo, eu estava indo fazer workshop de maquiagem. Aí, ninguém... E aí eu comecei a trabalhar com a maquiagem a domicílio, já lá em Santos. Eu comecei a trabalhar com a maquiagem a domicílio aqui em Valença, mesmo durante a faculdade, né? Eu vinha aqui no feriado, vinha na sexta-feira, às vezes, e voltava no domingo, 10 horas de viagem, para poder conseguir fazer. E trabalhava, fazia 5, 7, 10 maquiagens aqui, voltava correndo. Mas, assim, aos poucos eu fui fazendo, né, um caixinha... E para poder conseguir, né, continuar me especializando, enfim. E aí eu formei, né, lá na faculdade em 2017, voltei para Valença para poder estudar para residência, porque até então eu queria, na verdade, o que a gente aprende, né, o que a gente aprende é que a gente precisa seguir a nossa carreira, né? E que a gente precisa ir fazer faculdade e depois atuar, né? Então, na minha cabeça, o que eu precisava fazer... E eu não desgostava, o que eu mais me identifiquei na época da faculdade foi com saúde pública. Então, eu gostava muito, ainda gosto muito, né, de saúde pública, gosto muito de cuidado ainda, do cuidado. A saúde é uma área que até me ajuda muito a fazer o que eu faço hoje, né, que eu continuo cuidando, né, de pessoas. E aí eu comecei a estudar, me especializar não, né, estudar mesmo para poder passar nas residências. E de saúde pública que eu queria fazer. E aí, eu estudando para residência, comecei a trabalhar numa loja, foi minha primeira CLT, mas não CLT, né? Foi informal, mas eu trabalhei alguns meses. E residência para os concursos, fazendo concursos. E aí... surgiu a oportunidade de eu abrir um consultório, né, perto da academia que eu fazia, abri o consultório. Aqui em Valença. Aqui em Valença, isso já. Eu trabalhava na loja aqui em Valença e fazia academia, né, aqui onde era a Fisiforma. E aí o pessoal botando pilha, não, pô, por que você não abre uma salinha para você? Aí você atende, aqui tem academia. Você já vai, mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria, né? As pessoas têm mania de pensar que é assim, né? Você vai fazer, não sei o que, vai acontecer e amanhã vai dar certo. E você vai fazer o que você sempre quis e vai dar. Mas não é bem assim, né? As coisas são aos poucos. E eu tentei ter paciência, né? Eu falei, não, beleza. Então, se é isso que a gente tem para agora, vamos tentar conquistar, então, os clientes da academia, né? Já que é um nicho que está ali. E aí, eu abri a sala... já comecei a empreender de fato aí, né? Porque eu não tinha dinheiro para poder fazer uma reforma, que a sala era uma salinha de 30 metros no máximo. E aí eu ainda consegui subdividir as salas ali, então gerou um investimento precisava de fazer gesso, pintura, comprar móveis, planejar. Já fiz um projetinho bonitinho, porque eu precisava ser bonitinho também, né? Com certeza. Porque o meu nicho maior era o quê? Mulheres, né? Uhum. Então, o que a gente pensa? A mulher vai olhar para onde? Primeiro, para a aparência do lugar. Então, mesmo que seja uma salinha no cantinho, precisava ser no mínimo bonitinha. Vai eu pegar dinheiro emprestado com os parentes, né?
na minha primeira salinha. E lá eu fiz o meu consultório primeiro, né? E depois a minha salinha de maquiagem, que eu atendia lá. E também fiz o curso de design de sobrancelhas, que foi quando começou a parte do design na minha vida, né? Foi em 2018. Porque eu pensei assim, né? Beleza, maquiagem, ótimo. Quero muito ser professora, quero muito dar cursos, mas essa ainda não é a minha realidade, né? Eu não vou viver ainda de dar cursos todos os dias. Então, a maquiagem, ela acontece quando? Final de semana, né? E o que eu vou fazer durante a semana? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer alguma coisa que seja mais ou menos relacionada com o nicho que eu já estou inserida. Design de sobrancelhas é uma coisa, né, um serviço de ticket mais baixo, é um serviço que as pessoas fazem com mais frequência, então a chance de dar certo é relativamente grande, né? Investi no meu curso de design de sobrancelhas, fui fazer inclusive com a minha irmã, aqui na região mesmo, e aí eu comecei fazendo modelos, portfólio, né? Porque não adianta a gente querer já começar cobrando também, né? Quanto tá o design de sobrancelha? R$50. Não adianta, né? A gente já querer começar cobrando e colocando preço lá em cima. Eu comecei fazendo modelo de graça mesmo. E aí, fazendo as modelos, postando no Instagram. Eu já tinha Instagram, Facebook. Na época eu postava Brechó Valença. É clássico, né? Clássico. Eu postava no Brechó Valença, postava no meu Instagram já, de qualquer forma, eu não sabia mesmo, não sabia editar foto, não sabia fazer montagem, eu era péssima, continuo não sendo muito boa ainda, agora, graças a Deus, tem a ajuda de outras pessoas, mas do jeito que eu sabia, do jeito que eu conseguia fazer, eu postava para poder divulgar, e aí essas pessoas que eu fazia de graça, já ia indicando outras pessoas, mostrava no trabalho, na família, né, e aí com essas pessoas foram chegando outras. Aí eu comecei cobrando R$20, né? E aí a rede de indicações foi acontecendo, né? Aí a divulgação foi aumentando. Todo mundo que eu fazia, independente se eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Isso é um fato. Muito perfeccionista mesmo. Só que eu não ia estar 100% bom ainda, né? Então, independente se tivesse maravilhoso, se eu quisesse que estivesse... Eu queria que tivesse melhor do que estava, mas não ia adiantar, né? Se eu não postasse, porque não estava 100% bom como a pessoa melhor designer do mundo. Então, eu postava toda a sobrancelha que eu fazia, eu postava. E aí, as pessoas começaram a chegar. Aí muito pouco vinha na demanda da nutrição, mesmo tendo a academia, a clínica de fisioterapia, né, o pessoal da saúde lá, muito pouco vinha, porque eu também acredito nisso, né, um parêntese, eu acredito que as coisas do jeito, onde a gente põe energia, onde a gente está gostando, que a gente está fazendo com prazer, que a gente está fazendo porque a gente gosta, que a gente está fazendo com muita dedicação, quando a gente põe muita energia ali, aquilo expande, né? Cresce. Isso passa pro público também, né? Que acaba mudando o seu público. Sim. E assim, é o brilho dos olhos também, né? Então, o que você falou de começar é aquela frase clichê, mas que é válido, né? Que é melhor feito do que perfeito. Com certeza. Senão você não faz nunca. Essa frase é o terror da minha vida. Eu detesto ela, mas eu tô aprendendo a conviver. Porque é real, assim, não adianta, né? A gente achar... Porque nunca vai estar perfeito, na verdade. Porque a sensação do perfeito vai sempre aumentar, né? A gente acha que isso aqui é perfeito desse jeito. Mas aí quando eu chegar aqui, outra coisa vai ser mais perfeita ainda. E aí... Mas isso é bom, né? Até pra nossa evolução. Eu passo muito por isso na fotografia. Eu nunca acho que meu trabalho tá bom. Nunca. Aí isso sempre estimula a gente a estudar, a melhorar, né? O trabalho de alguma forma. E tem um limite, né? Isso precisa ter um limite, porque se a gente tiver com essa sensação sempre de que não tá bom, a gente nunca vai valorizar o nosso trabalho, nunca vai saber cobrar por ele, a gente nunca vai entender que ele realmente é bom, né? Tem que ter um equilíbrio ali, né? Tem que ter um equilíbrio. Você não pode nunca achar que tá ótimo, né? Perfeito. Sim. Não, nunca vai estar. E senão também todo lucro que a gente tiver, a gente vai investir em curso, né? Porque eu sou bem dessas. Aí sobrou um pouquinho ali, vamos fazer o quê? Curso. Então não adianta também, a gente também tem que desfrutar, né? Do que a gente... Eu tô aprendendo isso agora. Muitos anos depois, né? Dessa primeira experiência. E aí, lá na época... Onde foi que eu parei? Já me perdi.
a nutrição não estava mais chegando cliente, mesmo com a fisioterapia, com tudo. Ah, é verdade. Não, gente, eu ficava 2 horas numa consulta, 2 horas e meia. E aí eu fazia o plano e depois a pessoa voltava. E aí, cara, eu cobrava R$ 120 por 3 horas presenciais, mais umas 5 em casa. E aí eu podia cobrar praticamente o mesmo preço isso, que era maquiagem, por exemplo. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Eu tô me matando, sentando lá, fazendo um plano nutricional, não desvalorizando, tá, galera da Nutri? Amo vocês, né? Isso é um serviço muito bom. Fico muito feliz, assim, que tem pessoas que são muito boas no que fazem. Isso é muito importante mesmo, mas eu não gostava de sentar em casa, eu procrastinava até não poder mais para poder fazer o plano, né? E eu ficava, o que eu tô fazendo aqui? Não tá fluindo. Aí eu peguei e aquela salinha, depois de já ter, né, evoluído bastante, já ter uma cartela de clientes melhor, maior, eu já tinha, né, a intenção de me especializar mais no design de sobrancelhas, né, e na micropigmentação, que começou a surgir depois. E aí foi quando eu mas eu fechei essa salinha da nutrição para poder tornar essa salinha da nutrição uma salinha de micropigmentação, que aí começou a ir afunilando mais, e aí saiu realmente a parte da saúde de lá, né? Que foi quando começou mesmo a virar o Ana Maia Beauty, né? Mas até um pouco antes disso. Então, assim, os bastidores ninguém vê, né? Que são longos percalços, né? Mas aos poucos a gente foi construindo, e aí eu lembro também que quando a gente estava falando sobre essa questão de perfeição, eu tinha muito incômodo também na minha técnica, né? Com certeza eu olhava e falava, caraca, tá bom, mas ainda não tá bom o suficiente para eu poder me diferenciar. Eu tinha isso muito na minha mente também. Eu preciso me diferenciar, né? Não para ser melhor do que outros, né? Mas para poder eu conquistar as minhas clientes e elas serem fiéis e, né, eu me destacar no mercado. Isso é importante, né? Então, eu precisava melhorar minha técnica, mas também precisava muito melhorar enquanto empreendedora. Eu percebi isso, que eu não tinha controle bonitinho, eu tinha uma agenda que era toda bagunçada, que eu marcava as clientes ali uma atrás da outra, e aí ali mesmo eu já colocava o valor que eu cobrava, e aí ali mesmo eu já colocava, às vezes, quando colocava, quanto que eu tinha gasto no dia ou não, né? Nunca fazia fluxo de caixa, nunca fazia nada bonitinho, fechadinho. E quando eu percebi que eu precisava melhorar isso, foi quando surgiu um curso para eu poder fazer, que era também na área de sobrancelhas, né? Ela era uma designer de sobrancelhas de referência na região, não, né? Ela era do Rio. Mas, e não era tão longe, baseado nos cursos que eu já tinha ido fazer. Eu falei, cara, tá ali perto, só que o investimento era alto pra caramba. Na época, né, isso há 4 anos atrás, já era mais de R$ 2.000 o curso dela. Era especialização de sobrancelhas, porque eram 2 dias, mais a especialização de empreendedorismo mesmo. E aí, isso me chamou muita atenção. Caraca, o desenvolvimento pessoal também, né, que isso era algo que eu não tinha, eu era, extremamente desorganizada, totalmente desorganizada em todos os âmbitos. E aí eu fui fazer esse curso, né, depois também de toda aquela preparação e trabalho, juntar dinheiro, né, e aí eu fui fazer na coragem mesmo e mudou minha vida. Acabei encaminhando depois desse curso. Falei, caraca, eu preciso melhorar nesse âmbito mesmo, né? As minhas características enquanto empreendedora. E aí eu comecei a ler livros, aí eu comecei a ler sobre essa parte do desenvolvimento pessoal, sobre a parte de empreendedorismo. Se eu era uma pessoa desorganizada, atrasada pra caramba, então eu comecei a ler sobre tempo, né? E aí que eu comecei a evoluir de fato, né? Aos poucos. E aí só depois, né, que desse curso e de entender que eu precisava
melhorar algumas coisas, que as coisas foram começando a chegar, né, de forma fluida. Isso que eu acho interessante também, porque é o que a gente estava falando, quando a gente faz com brilho nos olhos, a gente faz com dedicação, as coisas vão chegando, né? Tudo flui, né? Tudo flui. Isso tudo lá naquela salinha que você falou. do Lá início. naquela salinha. Isso tudo aconteceu dentro de um ano só. Que pareceram 10. E aí o mais interessante é que na época eu não tinha ainda essa mentalidade não, eu quero uma equipe grande, né? A demanda chegou para mim, né? 2 meninas chegaram para mim. Ai, Ana, eu tô precisando de um espaço para trabalhar, tô precisando de um cantinho para fazer unha. Será que a gente não pode atender lá no cantinho do seu espaço? Eu, caramba, mas não tem espaço, onde que elas vão ficar? Eu não tenho secretária, não tem ninguém. Como é que eu vou fazer esse controle? Eu não tenho um controle bonitinho. Isso tudo antes de eu implementar essas coisas Do curso, né? de administração. É mesmo, assim, né? De gestão, porque eu senti essa necessidade até um pouco antes disso acontecer. Aí elas falaram, eu falei, não, então beleza, vocês estão precisando de um espaço? Vamos dar um jeito. A gente vai colocar num cantinho da penteadeira, outro no outro cantinho da penteadeira, a gente vê o móvel que vai caber e aos poucos a gente vai... E elas falaram, vai ser temporário. Vai ser temporário. Pode ficar tranquila que a gente vai apertar você por enquanto, mas vai ser temporário. Falei, então tá. Temporário ou não, a gente tem que atender nossos clientes com qualidade, né? Nesse tempo que elas estão aqui. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa para poder dar certo. E aí eu percebi, até então eu tinha uma secretária meio período, porque eu já percebi que eu não conseguia mais administrar a agenda. Já não dava mais, né? Para poder... Eu fiquei uma vez 3 dias sem olhar o WhatsApp. Acumulou, 70 mensagens. Aí foi quando eu lembro direitinho. E aí eu caí na minha. Eu falei, cara, não dá, não tem condição mais de fazer, não dá. Então eu contratei uma pessoa, uma prima, ela tinha 15 anos, para ela trabalhar meio período lá com a gente. Eu falei, recebe aqui, escreve desse jeitinho aqui, responde as pessoas no WhatsApp, agenda, beleza. Só que depois disso, das meninas entrarem, eu percebi a necessidade mesmo de ter uma pessoa que estivesse com a gente em tempo integral. Aí que o negócio começou a complicar, né? Entre aspas, né? Mas começou a ficar mais complexo, né? Então, eu já era MEI, né? Eu já era MEI registrada, mas às vezes eu ficava inadimplente, né? Então, assim, eu falei, agora o negócio vai ter que ficar sério. Eu vou ter que contratar uma pessoa. Essa pessoa, né? Não é justo eu manter ela aqui de forma... que não seja a forma certa, né? Então, eu vou ter que contratar uma pessoa para CLT mesmo. Aí, eu tinha uma cliente que era a Thaís, né? Eu achava ela muito boazinha, muito agradável, né? Hoje, ela é da nossa equipe, ela é designer hoje, né? Então, ela entrou para ficar, já tem 4 anos lá com a gente. E ela cursava administração na época. Aí... eu propus para ela super topou, a gente começou. E aí começou, né? A gente ter que fazer mesmo fluxo de caixa, porque tinha várias agendas para ela administrar também. Então, tinha que botar as agendas bonitinhas, tinha que fazer fluxo de caixa, tinha que fazer a gestão. Tive que começar a fazer reunião de equipe, né? Para a gente poder estar sempre alinhadinho. E uniforme, foi aí que começou, porque, né... não dava para poder ficar bagunçado, tinha que começar a ficar, né, todo mundo seguindo ali a mesma linha. E aí foi começando a fluir de verdade, a gente viu que começou a ficar pequeno, outras pessoas começaram a querer entrar também. Nossa, mas eu faço tal serviço, será que você não tem interesse? Poxa, mas não dá, não cabe, só cabe eu. E aí, nesse meio período, eu fiz o curso de micropigmentação. Isso que eu ia te perguntar. Comecei a atender naquela salinha, que era a sala de nutrição, né? E o design eu também comecei a fazer ali. A minha irmã depois começou a atender design junto com ela. Enfim, 30 metros já não era suficiente mais. E você já tinha começado a dar os cursos também? Não, ainda não. Isso tudo foi só na força do braço. E só de automaquiagem. Dava curso de automaquiagem. Dava curso de automaquiagem no domingo. E aí as clientes começaram a pedir também. Eu acho isso muito interessante. A gente ouvir as demandas também. É muito interessante, né? Porque às vezes a gente está com o ouvido assim, tampadinho, com medo de não dar certo, com medo de não conseguir fazer acontecer, né?
Mas as pessoas estão pedindo para você, poxa, por que você não coloca aqui uma pessoa para fazer cílio? Por que você não tem uma pessoa aqui para poder fazer uma limpeza de pele? E se as pessoas estão pedindo para você, é porque elas acham que você é capaz de oferecer esse serviço também. Só que eu percebi que eu não dava mais conta. Eu falei, não tem como, existe a possibilidade de eu fazer outros cursos para eu aprender a fazer esses outros serviços e dar conta. Porque eu tenho noção, eu tenho certeza de que se eu abrir muito o meu leque, eu não vou conseguir mais ser boa em tudo, né? E aí que foi que começou a plantar, as pessoas plantarem e eu comecei a cultivar essa da expansão, né? Que, como a gente estava falando que o lance de fluir, né? As coisas fluem, eu comecei a pensar nisso, comecei a tornar possível dentro da minha cabeça, né? Mas eu falei, caraca, da onde que vai sair esse espaço, da onde que vai sair esse lugar, da onde vai sair esse dinheiro para eu poder expandir, porque... Na primeira coisa que vem na nossa mente é isso, né? Não tem dinheiro. Encaixa, né? Dinheiro, assim, para poder investir. Aí apareceu a oportunidade. Gente, foi doideira, foi doideira. Eu estava nessa demanda lá das profissionais, dos serviços. E aí apareceu uma placa na mesma rua que a gente atendia. Apareceu a placa... numa casa, né? E meu pai falou assim, Ana, tem uma casa ali para baixo alugando. Falei, pai, mas, poxa, nessa rua, uma casa daquele tamanho não vai dar para mim. Tenho certeza que vai ficar caro. Vai ser caro, vai ser grande demais, não vai dar para mim. Ana, mas, meu pai, por que você não tenta? Vai lá dar uma olhadinha, né? Não custa nada. Liga para a mulher. Era direto pro proprietário até. Falei, então, beleza. Vou ligar, né? Não custa nada mesmo. Não custa nada, né? Vou ligar. O máximo vai acontecer, eu chegar lá, ser grande demais, custar muito caro, né? Meu esposo, eu falar, não dá. Vamos pra próxima, né? Aí liguei. Ela... tá lá, vamos dar uma olhadinha, mas não tá finalizada a obra ainda. Tá parada. Mas vamos lá pra você dar uma olhada, porque às vezes te interessa, né? Pra você ajustar e ver o que precisa fazer. E eu sempre, nessa época que eu comecei a possibilitar, né, as coisas na minha cabeça, eu imaginava um lugar. Eu imaginava mesmo, eu montei um lugar na minha cabeça, eu falei, o lugar precisa ter isso, 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 seria interessante se fosse dessa forma, para poder acomodar as pessoas que eu quero levar, precisa dessa estrutura, enfim, comecei a possibilitar. Aí... Eu sou muito... eu tento estar sempre muito próxima de Deus, né? Para mim, isso é muito centro mesmo da minha vida. E eu subindo para poder encontrar a mulher, dona da casa, eu rezando, né? Subindo naquela catedral. Ai, Senhor, me mostra que se for para ser nesse lugar, eu preciso saber, mas tem que mostrar escancarado, assim, porque eu não, eu não vejo sinais sutis, não. Tem que mostrar escancarado. Porque se não for para ser, já me tira logo de cara. Quando eu abri a porta, gente do céu, era o lugar. Falei, caraca, mas ele ouviu, né? Falei, é o lugar e estava no osso. O lugar estava no osso. Tava... É onde você está hoje. É onde eu estou hoje. E a parede estava no embolso, o teto estava no tijolo, o chão era pura terra, não sei o que era aquilo, camadas de areia, uma quantidade de entulho, de coisas dentro. Quem olha não vê a possibilidade, mas quando eu olhei, eu não lembro se meu pai estava comigo, alguém estava comigo, tenho certeza que não estava vendo o que eu estava vendo. Mas quando eu olhei, parecia que assim, é o lugar. Depois, né, que eu vi que realmente era o que eu precisava, ela deu o valor e o valor cabia. Eu comecei a colocar no papel. Se tiver esse serviço, cobrar tanto tal valor, disso aqui, com esse custo, vai dar para cobrir. Beleza. Então, o que a gente precisa? Eu preciso dessas profissionais junto comigo, tem que ser um fato, eu preciso tal, e eu preciso de um investimento, que eu não tinha dinheiro em caixa ainda suficiente para poder fazer a obra. Aí eu pedi dinheiro emprestado de novo. Para juntar com o que eu tinha, para poder fazer a obra daquilo tudo, porque aí a gente fez um projeto bonitinho, né? E aí, de novo, né? 2 anos de novo. 2 anos depois, eu fui fazer isso tudo de novo. Aí precisou de gesso, precisou de pintura, precisou disso. 1 mês fazendo obra.
E aí, enquanto isso, outro espaço. Pau na lombeira, né? A gente trabalhando pra caramba pra poder, né, conseguir dinheiro pra poder conseguir fazer lá. Só um adendo nessa questão, só te cortar. Você falou essa coisa de você tinha na sua cabeça o que você queria, né? Sim. Eu fiz na época o método CIS, ele fala muito do mural dos sonhos, você já ouviu falar? Sim. Que o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que não é. Sim. Então você já tinha aquilo fixo, aquilo ia aparecer uma hora ou outra. Sim. Depende da intensidade que você coloca, da energia, né? Exatamente. E tem muito isso. Nossa. É importante você visualizar aquilo que você quer todo dia, você tendo aquilo bem claro na sua cabeça. Foi exatamente isso. E foi por conta dessas especializações, de começar a seguir pessoas, né, nessa parte do desenvolvimento pessoal, de ler livros, Milagre da Manhã, Segredo da Mente Milionária, esses livros aí bem básicos do primeiro degrau, né? E aí eu comecei a fazer, eu fiz mapa dos sonhos mesmo, dei lá bonitinho lá o espaço, nananã, dessa forma, nananã. Aí tá. Mas eu acredito muito nisso. E aí eu ficava olhando para aquilo todo dia. Aí, minha filha, Deus olhou e falou, coitadinha dessa pobre, né? Tá pedindo tanto, toma aqui. Mas vai dar trabalho, se prepara. Com certeza. E aí, mas eu me Aí perdi. fez a obra, você estava na obra. Aí eu fiz a obra. Aí, gente, quando a gente teve que começar a desmontar, foi o terror da nossa vida. Porque a gente já não tinha mais a luz da penteadeira, dentro da sala era escura, a gente teve que colocar, tipo assim, umas gambiarra, e a gente continuou atendendo, porque a agenda não parou, não existiu, assim, uma semana de folga pra gente mudar. Foi tudo assim, no domingo, não sei, pra segunda, a gente teve que organizar. Detalhe, na primeira semana, sem estar com os móveis todos lá, eu já tinha uma noiva pra fazer. Meu Deus. A primeira noiva da minha vida dentro lá do espaço. E ela falou assim pra mim, que ela era próxima nossa. Ela falou assim, Ana Maia, e ela, assim mesmo, Ana Maia, eu tenho uma coisa pra lhe dizer. Eu vou casar nesse dia, a inauguração estava prevista, completa, para dia 19 de outubro de 2020, no ano da pandemia. Nem falei sobre isso ainda, né? Foi no ano da pandemia, 19 de outubro de 2020. O casamento dela era 12 de outubro de 2020. E a gente começou a obra, não sei se foi início de setembro. Ela falou, eu não quero saber se está pronto, mas eu sei que o meu casamento vai acontecer, o making off vai ser lá no seu estúdio novo. Você se vira, que eu quero fazer lá. Se tiver completo, se não tiver completo, eu sei que você vai dar jeito, vai ficar lindo. Caraca, mas eu peguei os pedacinhos dos móveis, fui colocando os pedacinhos dos móveis assim no cantinho, a penteadeira antiga, e a gente foi indo, e ficou lindo, as fotos ficaram lindas, e foi o primeiro portfólio de noivas que a gente começou a ter, né? Porque uma das formas que eu queria de maior renda, né, era realmente começar a atingir esse público de noivas, porque é um público de maior ticket, né? E eu falei, vamos embora, vamos meter as caras, porque preciso divulgar que eu faço noiva também. Então, vai ser desse jeito mesmo. E aí, no dia 19, a gente inaugurou, né? Depois de passar essa semana de perrengue, e atendendo 10, 12 horas por dia, e na hora que dava para dar um pulo, para poder orientar o pessoal da obra, né, e tal. Foi uma loucura mesmo, mas deu certo, e aí a gente começou, e aí a Thaís, que era minha secretária, aí que eu comecei a dar o curso de design. Ela foi minha primeira aluna do curso de design. Falei, você vai ser a piloto. Se der certo, a gente prossegue. E aí é bom que você me dá um feedback, né? Dei o curso para ela em julho de 2020, se eu não me engano, no meio da pandemia ainda, né? Depois ali, se começou em março, a gente parou um mês e pouco, quase 2 meses. Depois eu já voltei pensando nisso dos cursos, coloquei em prática, dei o curso para ela primeiro. E aí, quando a gente mudou de lugar, e ela morrendo de medo, né? Caraca, mas eu vou ter que atender as pessoas, e as pessoas estão com a expectativa do design que você já faz nelas. Como é que eu vou atender pessoas que já têm a experiência que elas têm com você?
Falei, minha filha, vai dar certo, a gente vai treinando até lá. Aí, quando a gente inaugurou, ela já foi fazer o design, então a equipe já começou a crescer, né? Ela já foi fazer design mesmo, lá na cadeirinha dela, bonitinha. A minha irmã estava na outra, eu fazendo o design lá também, e já colocamos outra secretária. Aí já começou a virar galera, né? Aí a gente já começou a ter depilação a laser, podóloga, a extensionista de cílios, que também é a esteticista. Aí, logo depois, o meu marido começou a fazer a remoção a laser, né? E eu a micropigmentação, aumentando as técnicas de micropigmentação, estendendo, né, já o leque de cursos. E tudo começou a fluir, né? E aí, cada vez mais, eu vi essa necessidade de melhorar enquanto gestora, porque já não era mais a Ana numa salinha, A né? possibilidade aumentou, né? Aí uma empresa de fato, né? Olha, era a Ana gestora, líder, né, operacional, a Ana tudo. E aí a gente está até hoje, né? Fazendo isso tudo, né? Mas essa responsabilidade vem também, tem que vir, né? Com o sentimento de que está dando certo, de que você está sentindo que você está gostando do que você está fazendo, né? Que está fazendo sentido, que está indo ao encontro do seu propósito, dos seus objetivos, dos seus valores. Que eu acho isso muito importante também, né? E acaba que com o seu sonho, com a sua dedicação, você está mudando a vida de outras pessoas, né? Isso é muito louco e muito profundo. Né? Muito profundo. Inclusive, eu estava há pouco tempo, há uma semana mais ou menos, numa imersão que eu fui fazer nessa parte mais do desenvolvimento pessoal, mas até mais profunda, mais energética, mais na psicologia mesmo. E aí, ultimamente eu tenho encontrado mais a fundo mesmo essa questão do propósito, né, dos valores, do meu objetivo de vida mesmo, né? E eu estou percebendo que cada vez mais tem ido para esse rumo, né, de ajudar pessoas mesmo que não veem o potencial que elas têm, né? Elas não veem o potencial que elas têm. Pessoas que não acham que podem fazer, que não têm coragem, né? Mas vê que está muito difícil e fica travada, né? Então, por isso que os nossos cursos, eles têm também essa pegada. Porque eu falava, não adianta eu só oferecer técnica, sentar aqui, vamos lá, bonitinha, faz aqui o design de sobrancelha para a titia ver, né? Bonitinho, acabou, pinçou, já era. Precisa ter essa parte do desenvolvimento pessoal também, porque não adianta você ser só design, você tem que saber empreender também, né? Então, foi onde eu comecei a incluir, né, essa parte da mentalização, da materialização, né, da experiência mais mental mesmo, dentro dos cursos, porque eu sentia que as pessoas precisavam aqui. Aqui a gente não tem... Na escola, principalmente na escola pública, eles não te ensinam isso, né? Não ensina sobre financeiro, não ensina escola sobre... nenhuma, né? Nenhuma, eu acho. Eu acho até que está começando uma tendência, mais ou menos, né? Bem fraco. Eu ouvi alguns burburinhos do pessoal falando de alguns projetos voltados para o empreendedorismo, até aqui em Valença mesmo, do movimento 2030, tá fazendo alguma coisa nesse sentido, levando, mas assim, ainda está caminhando. Então, as meninas que chegam para mim com 18, 19, 20 anos, estão muito ainda assim, mas vamos ver, né, se vai dar certo, se não vai, né? Ou às vezes chegam mulheres de 30 e poucos, 40 e poucos anos com caminhão de trauma, de coisa que já deu errado, de coisa que já aconteceu na vida, de coisa que já tentou e não fluiu, sabe? Então, esse lance do vamos lá, vamos botar aqui, o que você quer fazer, por que você acha que talvez não dê certo, como você acha que pode fazer dar certo, né? Visualiza aqui o que você quer que aconteça, né? E muita gente tem as coisas, mas não identifica. É isso. Não sabe o porquê daquilo. Às vezes, eu não faço isso porque, sei lá, tenho vergonha. Mas às vezes não é. Sim. É coisa que vem desde, às vezes até da infância, e a pessoa nem... Exatamente. Aí quando você vê alguém que te mostra aquilo ali que você percebe, é muito mais fácil de mudar, né? Quando você percebe o que está te atrapalhando, é muito mais fácil. Com certeza. É quando vai pro consciente, né? Quando vai pro consciente. Não percebe. Sim. Esse trabalho que você quer fazer é muito importante. Vai ajudar muita gente. Sim. Porque tem muita gente que tem potencial, mas não enxerga. Precisa da ajuda, né? Igual você desenvolveu. Você enxergou o seu potencial e foi embora.
Estamos Mas a indo, maioria, né? não, já sempre foi. tá, a gente tem que estar sempre tentando evoluir, né? Eu vejo ainda muitas travas. Estou tentando ainda desenvolver algumas coisas, né? E agora eu vejo que esse ano está começando a fluir muito mais do que eu imaginava. Mas eu vejo que as pessoas não têm mesmo acesso a isso, né? E uma coisa também que eu vejo, isso é muito importante também, que eu estou aprendendo também recentemente. As pessoas até falam isso. No Instagram tá rolando uma modinha, né? Das pessoas, das frases clichês, né? E o pessoal fala, dispara, né? Qualquer frase aí, mas ninguém senta a fundo para poder pensar sobre aquilo, entender sobre isso, porquê disso, né? Mas a comparação, eu acho que é o maior paralisador hoje, Com certeza. de qualquer tipo de profissional. Porque você olha para um profissional que já está nível 10 e você está nível 1. Ai, mas então, como é que eu vou fazer? Eu não sou nível nem 8 para poder estar no mesmo mercado, né? E aí as pessoas ficam nessa comparação, na comparação, e ao invés de olhar para o meio do caminho, né, os pequenos degraus, né, o que eu posso fazer para mudar essa realidade pequenininha que eu estou aqui agora, né, quanto tempo ainda dá para me manter nessa realidade por enquanto e ir trabalhando para poder desenvolver, ter paciência, né? A pessoa já está olhando lá em cima. E muita gente não quer passar por isso, né? Não quer passar pelo porque processo, ela quer já pular a etapa e ir lá para cima. O processo Mas eles esquecem também de ver o processo daquela pessoa que ele está comparando. Aquele que está lá em cima. Só vê lá em cima, mas não viu o que ele passou para chegar lá. Com certeza. Eu acho que isso que mata, né? E gera esse sentimento de incapacidade, né? E outra coisa que você falou também do propósito da empresa, né? Tem muita gente que empreende que não sabe. Sim. Por quê? Não define missão, visão, valor, não sabe de nada, só vai tocando. Aí não tem como também. É o básico. Sim. Até para você nortear, né? Pra você não sabe onde você quer chegar. Gerar ali um rumo, uma estratégia, né? Centralizar, né? Gerar uma centralização de novo. Vamos lá, vou focar aqui, né? No centro que são esse conjunto de valores mesmo, né? De questões que norteiam. Vamos lá, o que está fugindo? O que está indo caminhando junto? O que eu preciso tirar? O que eu preciso acrescentar? No que eu preciso melhorar para seguir nesse rumo? Porque a gente se perde, né? E a gente vai começando a receber outras propostas, né? A gente vai começando a receber os problemas, principalmente, eu acho. E muda muito. A gente mesmo, a gente fez um canvas do estúdio no início. Sim. Tem 1 ano de estúdio. A gente pegou o canvas de novo e estava completamente diferente do que a gente tinha botado. Mudou praticamente tudo. Tem que estar sempre atualizando, porque tudo muda muito rápido. Você tem que atualizar para o mercado que você está. É um monte de situação que você tem que olhar, né? Sim. Para trás era um tipo de público. Né? A gente pensava numa coisa. Em 1 ano já mudou completamente. Algumas capacidades aumentaram e tal. Então, todo ano tá revisando ali missão, valores, propósito e tudo. É o caso, né? Nada é concreto, né? É tudo mutável. Você tem que adaptar o tempo inteiro. E o Canvas ajuda muito nisso aí. Você realmente nortear depois o rumo que você está trilhando. Sim. E uma coisa que eu acho muito importante também, ainda nesse sentido do missão, visão, valores, e principalmente dos valores, né? Quando tem muita gente que tem medo também de montar equipe. Porque eu tô falando dessa coisa da equipe, mas eu sei que tem muita gente que ainda tem esse receio, né, de montar a equipe. Mas vai dar muita dor de cabeça, vai dar muito problema, né, vai dar muita burocracia, né? E se a pessoa sair, aprender tudo comigo e me deixar, e largar aqui a empresa e começar a fazer do mesmo jeito em outro lugar, né? Isso tudo acontece, né? O fluxo das pessoas, né? Isso vai acontecer, mas eu acho que principalmente o que tem que ter como norteador ali, para você, por exemplo, selecionar pessoas bacanas, valores que precisam estar conectados ali com a empresa, né? Os valores estarem ali de acordo
mais ou menos caminhando com os seus para poder... Porque não tem como as pessoas que estarem caminhando junto com você, elas caminharem nos sentidos opostos, né? Podem caminhar, talvez, em sentidos diferentes, mas mais ou menos paralelo, né? Mas no sentido oposto, não tem nada a ver com o que você está com o que você está oferecendo, com o que você está propondo, com o que você está pensando, né? Eu acho isso muito interessante também, a gente está sempre voltando para isso mesmo, dos valores, para poder conseguir selecionar pessoas que cada vez mais... perdi a palavra... que elas cada vez mais enalteçam mesmo esses valores da empresa, né? Que cada vez mais a gente consiga caminhar e que seja um combustível, né? Para a marca caminhar de forma fluida, né? De forma fluida. E a gente ter essa mentalidade também de que nunca vai ser fácil a gente conviver com pessoas diferentes da gente, né? Porque eu vejo muita gente perguntando para mim, mas como é que você faz para poder gerir uma galera desse tamanho, né? Para quem não sabe, hoje eu tenho uma equipe de mais ou menos 9 pessoas, é porque agora a gente perdeu uma parceira, ela foi trilhar o caminho dela sozinha, na verdade com a filha dela, e isso é muito bacana também, né? Porque a gente tem que ter essa mentalidade, as pessoas vão chegar e elas vão sair, os ciclos vão acontecer, né? E tem gente que pensa que só vai acontecer se tiver um desentendimento. Ah, não, só vai separar. Se separou foi porque desentendeu, né? Aí separou, não se fala mais, não se olha, né? Já aconteceu, assim, de ter pessoas que precisaram, né, trilhar um caminho diferente porque justamente não estava indo de acordo com o que ela estava... não é questão de valores, mas não estava indo de acordo com os objetivos mesmo, né? Com o que ela precisava, né? E aí agora a gente tá sem uma parceira lá, que foi a Lu, que ela foi trabalhar com a filha dela, e aí elas, né, agora vão se juntar lá para poder uma dar mais força para a outra, enfim, no momento da vida delas agora, mas é uma equipe agora de 8, né? Então são muitas pessoas para a gente conseguir dar essa liga, né? Mas eu acho que o principal é isso, a gente entender que as pessoas são diferentes, a gente entender que os temperamentos são diferentes, que os valores precisam ser parecidos, mas que a gente precisa realmente ter esse pensamento. E o lance também de você começar a ter coragem para poder ser firme. Eu acho que isso é uma dificuldade de muitos líderes. Ainda é uma dificuldade grande minha. Ser firme. E ser firme sem ser grosso, sem ser arrogante, sem ser... né? Sem ser desagradável. Uma palavra errada ali, que você fale com a pessoa já era. Acabou seu relacionamento com ela ali. Exatamente. Mas sabe uma coisa que você falou que eu acho que é importante, que é uma das formas das pessoas se manterem motivadas? É ter por onde crescer ali dentro. Sim. Igual você falou, ter um plano de carreira, né? Sim. Ela sabe que ela pode ir crescendo, então ela se motiva a ficar ali com você. Exatamente. Agora, você ficar num lugar que você não tem pra onde ir, já desmotiva e a pessoa não quer ficar. Sim. Senso de progresso, né? Isso. Você falou que começou secretária, agora já é designer. Isso. Então, né? E ela já fez curso de nanopigmentação. E agora ela já tem essa ambição mesmo de começar a fazer outros procedimentos para poder aumentar o ticket dela, né? Isso é o que eu achei muito também legal para poder a gente começar a colocar em prática agora. O Léo estava falando de se especializar até nessa parte da gestão mesmo, né? Isso é muito importante, da gente estar olhando para o raciocínio de outras pessoas, para a teoria de outras pessoas, para a gente conseguir ver as possibilidades para colocar em prática dentro do nosso, né? E aí eu comecei a ver a importância, eu já via, tinha muita vontade de fazer isso há muito tempo já, mas eu não sabia como possibilitar isso ainda. De capacitação mesmo. Eu já fazia capacitação dentro da equipe, né, interna mesmo, então eu ensinar as meninas a fazer uma maquiagem que fosse na linha da que é a minha, porque as pessoas ainda vão lá, né, muito com a imagem da Ana, do trabalho da Ana. Isso é uma dificuldade muito grande também ainda, né? Então, não que eu quisesse criar robôs. Eu sempre deixei isso muito claro para elas.
não precisa ser robô, vocês não precisam ser cópia minha. Você vai ter um temperamento, você vai ter outro, as pessoas vão se identificar com a personalidade de cada uma de vocês, com o trabalho de cada uma de vocês. Vocês não precisam ser minhas sombras, mas a gente precisa trabalhar numa mesma linha, né, de maquiagem, de design, mais ou menos na mesma linha para a gente ter um padrão. Um padrão. O cliente que te procura quer aquilo, né? Não tem como você sair da... Isso. E aí, eu já fazia essa capacitação, né, com elas ali interna, sempre, né, das maquiagens, do design. Acaba que as outras profissionais eu não conseguia, assim, fazer uma capacitação bem técnica, porque são áreas que eu não domino, né? Por exemplo, uma limpeza de pele. Eu não tenho como ensinar a Monique a fazer uma limpeza de pele melhor, porque essa é uma capacitação que ela vai ter que buscar por ela mesma, né? Mas aí eu comecei a levar capacitação de desenvolvimento pessoal, por exemplo, nas reuniões. A gente começou a fazer as reuniões e eu levando o que eu estava aprendendo, o que eu estava desenvolvendo, né, nas minhas capacitações, eu levando isso lá para dentro da equipe também. Porque eu sentia também, às vezes, essa dificuldade delas, né, de criarem metas, de sentir que elas podem, né, elas sentirem que elas têm potencial também para poder se desenvolver, e até mesmo essa questão do plano de carreira, né? E aí, não plano de carreira propriamente dito, né? Mas, poxa, você está aqui fazendo isso, mas daqui a um tempo, se você se empenhar, você pode estar fazendo isso, outra coisa, né? E não tudo baseado só no dinheiro, mas para fazer sentido, né? O que você está fazendo. E aí, uma outra coisa também que eu já tinha vontade de fazer e eu comecei a implantar também esse ano, era um programa de subsídio, porque eu tinha consciência que eu não conseguiria manter essa formação permanente técnica para todas, mas que elas precisavam ter um incentivo para poder continuar se especializando. E aí, esse ano, a gente começou com esse programa de incentivo, né, de formação, né, técnica mesmo, e aí a empresa ela vai subsidiar uma parte dos cursos, de um curso, né? Cada uma vai poder fazer um curso por ano para poder se especializar. Porque às vezes a gente as pessoas 2, 3 anos sem se especializar, sem fazer um curso numa técnica nova, numa tendência nova. Isso é muito importante, né? A gente está de olho nas tendências, nas demandas, né? E fica até a dica para quem está assistindo, porque tem muito vídeo ensinando a fazer plano de carreira, né? Sim. E justamente o primeiro passo é ela definir onde ela está hoje e onde ela quer chegar, para não ficar aí anos e anos num emprego que não gosta. Exatamente. E postergando. E só dela definir, ela tem muito vídeo, muito facinho de ensinar, para você definir essa trajetória e para onde você quer chegar. Sim. É importante em qualquer área, em qualquer trabalho. Verdade. Quem você quer ser daqui 5 anos? Você tem que responder na hora. Senão você tá sem rumo, né? E são passos simples, mas que a gente não se atenta, né? Esse é um exercício que ele parece óbvio, mas é difícil pra caramba. Ele é óbvio e difícil. E pouquíssimas pessoas já tiveram a experiência de fazer. 5% que tem resultado que faz isso. Sim. Os 95% morrem no caminho. Sim. E quando a gente, por parecer tão óbvio, por ser tão óbvio, né? Quando a gente aborda isso nas reuniões, né? Aborda isso nos cursos, quero que você coloque aí no papel agora. Quem você quer ser daqui a 5 anos? Onde você imagina estar? Fazendo o quê? Com quem? Como? Elas ficam assim, né? E agora? Então, beleza, galera. Vamos lá, botar uma música, vamos mentalizar. E aí a gente começa a curto prazo, né? O que você quer fazer de diferente daqui a 3 meses para poder sair do que você está insatisfeita hoje? O que você pode fazer de diferente daqui a 3 meses? Com 6 meses, quais são os resultados que você quer ter baseado no que você começou a fazer com 3 meses? Quando chegar lá no 1 ano, o que você imagina que vai acontecer depois desse trabalho, né, no caminho que você percorreu? O que você quer ter alcançado nesse 1 ano? E daqui a 5? Porque aí já começa a facilitar, né? O caminho, né? Os degrauzinhos. E aí eu já fiz exercício de 20 também com elas. 20 anos. E os 20 anos são muito... comecei a colocar esse exercício dentro dos cursos depois que eu fui aluna de um curso que fez isso comigo também, que é voltado para a gestão mesmo, para empreendedores. E
gente, é transformador, porque você começa a se ver, beleza, eu tenho 27, então com 47 anos, o que eu quero estar fazendo da minha vida? Onde que eu quero estar? Com quem que eu quero estar? E aí eu fechava o olho e eu via as coisas, e eu via qualidade de vida, por exemplo, eu via filhos pra caramba, eu via natureza. Então, assim, nossa, mas eu tô trabalhando tanto, como é que eu vou conseguir conquistar essa liberdade, né? Essa felicidade, essa vida fluida? E aí, então tem que prestar mais atenção nisso. Quando a gente coloca lá na frente, né? Daqui a 20 anos, como é que eu quero viver minha vida? Se eu não quero viver na cama do hospital, né? Se eu não quero estar infartando, se eu não quero estar presa, se eu não quero estar com filhos de 20 e tantos anos que não conviveram com uma mãe, né, presente. Então, o que eu posso estar fazendo hoje para poder mudar a minha vida, né, daqui a 20 anos? E eu acho que esse exercício precisa ser constante. A gente está renovando sempre essas ideias, né? Atualizando, né? Porque vão acontecer. Atualizando, Que às vezes acontece do jeito que a gente programa, às vezes não acontece do jeito que a gente programa, às vezes a gente muda o rumo, né? Tipo, não, isso não faz mais sentido mais, né? Não faz mais sentido para mim. Então, por que não faz mais sentido, né? E o que é que faz sentido? Então, é muito importante mesmo. E conta pra gente um pouco mais os cursos, que a gente sabe que você está buscando coisas novas aí nessa área. Sim. Tá vindo coisa por aí. Inclusive, fez um agora que eu vi no Instagram. Sim! Eu estava em Aracaju, agora eu fui para a imersão de desenvolvimento pessoal, que era em Salvador. Aproveitei a viagem para poder fazer esse curso em Aracaju, que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo, por conta da demanda, né? A demanda estava acontecendo já, e aí eu não estava conseguindo possibilitar ainda, no sentido do investimento, né? Enfim, né, distância, eu falei, então vai ser agora. As pessoas procuravam pela técnica de shadow. Se vocês conhecem, a técnica de shadow é uma técnica de micropigmentação esfumada. E eu vejo que aqui na região a gente tem muito preconceito com essa técnica de micropigmentação ainda, né? Muita gente me pergunta ainda, mas Ana, você fala tanto da nano, o que é a nano, né? O que é a tal da nano? Qual que é a diferença da nano para uma micropigmentação? Na verdade, a nano, ela é uma raizinha, né? Ela é uma evolução da micropigmentação que ela é feita de forma muito superficial, muito natural, que ela sai em menos tempo, não é uma micropigmentação que fica ali por 5, 10 anos, mas ela vai ficar ali, não é tatuagem, né? Também, muito menos, né? Ela é muito superficial e ela vai sair de 6 a 12 meses, ela sai da pele, não mancha, né? E aí, eu já fazia fios, né? Os fios era uma demanda também, que aqui a gente não tinha fios naturais que simulassem mesmo, de forma realista, os fios da cliente, que você não visse que estava feito. E ainda é uma técnica que me encanta muito, a demanda deles continua muito grande, né, da técnica de fios, mas tem pessoas que gostam mais desse efeito de rena, dela mais alinhadinha, mas ainda assim mantendo a naturalidade. E aí eu aproveitei essa ida para poder me especializar e trouxe, né, essa técnica agora é a Nano Shadow, que fica mais alinhadinha, mas ainda assim esfumadinha, mais natural. E lábios também, né? Me especializei mais, eu já fazia, mas agora a técnica está mais avançada nos lábios, que é o efeito de lip tint, se você quer uma boca mais coradinha, uma boca mais coloridinha, mas ainda assim natural, porque o lema, né, do meu trabalho lá é isso, é naturalidade, beleza natural, né? Beleza, é a beleza real da mulher, né? Sem fugir da essência dela, mas realçando o que ela tem de mais bonito, né? Disfarçando uma coisa que talvez incomode muito. E então eu sempre busco muito isso. Caraca, mas eu não quero trazer uma técnica artificial. Como é que eu vou lá buscar uma técnica alinhada, esfumada, se eu não quero nada artificial? Eu achei uma pessoa que pudesse me ajudar a trazer essa técnica ainda assim com naturalidade. E então a gente tem agora, né, os lábios, né, a técnica mais avançada de lábios, que é a revitalização, a Nano Lips, o Nano Fios, né, que é a Nano Blading, e a Nano Shadow agora,
que é a técnica de micropigmentação de sobrancelhas mais alinhadinha. E agora também a gente tem, né, os cursos, o curso de nanoblading também, que ele já aconteceu, eu tive uma turma no ano passado e agora vai acontecer de novo em março. Março a gente vai ter uma turma nos dias, que eu não estou lembrando aqui a data agora. A gente bota aqui embaixo. Mas eu vou ter uma turma de nanoblading, que as pessoas aqui veem essa técnica também, mas não conseguem possibilitar o trabalho, porque é uma técnica de a especialização é muito cara, que é muito longe, quem pratica essa técnica tem que ir muito longe para buscar, os produtos são muito caros, então eu quis trazer para cá essa técnica para poder ensinar para as pessoas daqui também. E também tem muita gente que fica, né? Mas, Ana, você vai ensinar para as pessoas da mesma cidade que você fazer o que você faz? Você já tem seu público. Só que é isso, né? Cada um atinge um tipo de público, cada um atinge, né, um tipo de nicho, cada um tem uma forma de trabalhar, né? Tem público para todo mundo, né? A gente acha que é uma cidade muito pequena, que vai roubar cliente, mas isso não existe, né? Inclusive, eu sempre tento tá afirmando isso muito na nossa comunidade lá de alunos, né, no nosso time mesmo, que a gente precisa se ajudar, a gente precisa estar junto, sabe, caminhando no mesmo sentido, um ajudando o outro, dando apoio, dando suporte, tenta estar sempre com eles, né, nos cursos, no pós-curso também, para poder ajudar eles continuarem nesse caminho. Até hoje, alunos que fizeram um curso comigo há 2 anos atrás, estão em contato comigo, tirando dúvidas, né, inclusive temos coisas novas também por vir, que eu vejo muitas pessoas da área da beleza, ou não até, né? Mas agora focando um pouco na área da beleza, que é o meu maior nicho, muitas pessoas com muitas dúvidas, querendo empreender, mas com dificuldade, né? Com dificuldade de pensar, que na verdade a gente tem uma dificuldade de olhar de cima, né? A gente tem uma dificuldade de aqui, esse aqui é a quantidade de problema que eu tenho. Então vamos olhar aqui de cima para ver como é que a gente pode resolver esse pepinão aqui, né? Então muitas pessoas vão até mim me pedindo essa ajuda, mas nem sempre eu consigo imergir ali naquele problema junto com ela para poder resolver junto, né? Porque eu tenho a minha rotina muito acelerada, muita coisa para fazer, milhões de coisas para fazer, milhões de coisas na cabeça, curso, atendimento, equipe. Então eu não consigo estar assim ajudando e, né, de forma constante, frequente e profunda, né? Essas pessoas que vão me ajudar. Então, eu já estou, um spoiler aqui, elaborando uma mentoria para empreendedoras na área da beleza, né? Legal. Sim, inclusive as meninas que estão fechando os cursos agora, as primeiras que fecharam, né? Inclusive eu acho até que já esgotou. As primeiras que fecharam os cursos nesse mês de janeiro ganharam uma mentoria já de 2 horas online pós-curso, para poder ajudar a alavancar o negócio delas, porque não adianta você ir lá aprender e depois como é que faz para aplicar, né? Então, elas já ganharam uma mentoria e a mentoria mesmo, a parte, enquanto um produto sozinho, ele vai ser lançado em breve. Então, para quem tem interesse em fazer, já se preparem. E outro, a gente está com uma imersão, né? Em produção também, em elaboração, a imersão uma imersão para profissionais da área da beleza também, mas uma imersão presencial. Então, para quem tem essa necessidade de estar ali no presencial, né, a gente vai ter essa imersão, essa oportunidade de estar junto com temas da área da beleza, com temas, e não só para design de sobrancelhas, para maquiadoras, para micropigmentadoras. Essa vai ser uma imersão aberta mesmo para cabeleireiras, para cabeleireiras e cabeleireiros, né, barbeiros, inclusive, eu quero atingir esse nicho, muitos barbeiros na cidade aqui, que têm muita dificuldade ainda em gerir, né, enfim, empreendedores da área da beleza no geral, para poder abordar esses temas, né, de empreendedorismo, de gestão, de atendimento personalizado, de agregação de valor, enfim, isso tudo são temas que as pessoas ainda têm muita dúvida e não têm
pelo menos na região, um curso que, vem cá, deixa eu te ensinar então a gerir o seu negócio de forma voltada para a área da beleza, né? Então, quais são os problemas que você tem? É a agenda, né? É o fluxo de caixa? É atendimento do cliente? É o WhatsApp? É a venda, né? Então, vai ser uma imersão muito bacana, que já está marcada, vai acontecer dia 28 de maio, e em breve daremos mais informações. E tirando a mentoria, que pode ser online, né? Você tem outros cursos que você queira trazer no online? Sim. O design de sobrancelhas, a micropigmentação, eles vão para o online em breve. E vai ser uma forma de alcançar mais pessoas, né? Pessoas, às vezes, que são de outras cidades, outros estados, porque eu já tive demanda de pessoas de outras cidades da região e até não sendo da região, me pedindo para poder fazer, né? Mas aí, engraçado isso, né? Porque elas chegam pelo Instagram e aí falam assim... Nossa, muito bacana, adorei seu curso, quero fazer. Da onde que você é? Daqui sei lá, da Palhoça, não sei lá. Uma vez ele... Palhoça, Santa Catarina. Mas então, a galera de lá mesmo. Foi do Sul. Eles mandaram assim, é daqui mesmo. Eu falei, não, amor, eu sou do Rio, interior do Rio de Janeiro. Eu não acredito, mas é tão longe, né? E eu falo, mas não é impossível não, viu? Se programa, vem que dá para fazer. Mas é uma forma de atingir essa galera que está vendo de longe, né? Que talvez não seja possível agora estar no presencial, embora o presencial tenha o seu valor, né? E muito valor. Mas dá para fazer ainda com essa entrega do online, e eu estou me programando para ser realmente algo muito bacana, que mesmo não tendo ali o presencial, mas ter uma entrega de conteúdo, né, e de presença minha, né, de suporte, me organizando para que isso seja realmente muito bacana, para ter bastante aproveitamento mesmo dos alunos. Legal. E alguém me contou, não sei quem, que tá planejando algum projeto social. Opa! Eu escutei, eu não sei. Tá sobrando tempo. Vai acontecer um projeto social. Já acontece, né? A gente já tem um projeto social. Eu e uma amiga, a gente já tem um projeto social chamado Doce, que é um projeto social voltado para crianças, né? Famílias carentes aqui da cidade. A gente faz na época do Natal, a gente já faz, né? Mas não tem muita coisa a ver com o meu nicho. Na verdade, até tem, porque no último projeto a gente levou uma designer lá do espaço, que foi a Érica, que fez design de forma gratuita lá no dia do evento. Porque foi para a família, né? Foi para a família. E aí as meninas, assim, as menininhas, né? 13, 14 anos, adoraram, sentaram lá, as mães também. Mas agora eu encontrei uma forma de poder ajudar outras pessoas realmente com o que eu faço. Que sempre foi uma vontade minha, eu sempre tive vontade de fazer trabalho voluntário, de fazer trabalho social, só não estava encontrando uma forma de fazer isso, né? E aí a gente teve uma demanda, né, de famílias e, enfim, situações de vulnerabilidade, né, em Rio Preto, que é uma cidade vizinha. E uma amiga falando, caramba, eu conheço uma pessoa que, poxa, ela é ótima, se ela tivesse essa oportunidade, olha como é que vem, né? Se ela tivesse essa oportunidade de fazer um curso desse, já que tem essa parte do desenvolvimento pessoal, né, e tal, porque ela não vê o potencial dela, ela não sabe que ela consegue se ela quiser, ela tem habilidades manuais, mas não tem dinheiro para poder pagar um curso desse, né? Porque não é baratinho, nem é para ser, não pode ser mesmo, né? Então eu falei, então beleza, então vamos botar para ação. E aí a gente vai executar o projeto social que chama Empodere-se em abril, nos dias, nas segundas-feiras, né, de abril, e para poder formar mulheres, né, no design de sobrancelhas lá na cidade, né, de Rio Preto, e a assistência social vai captar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que estão, né, desempregadas, para poder fazer esse curso que vai acontecer, né, uma vez por semana, e a gente ainda vai agregar outras, vai ter uma psicóloga lá da assistência falando, né, sobre várias questões, porque essas mulheres passam por muita coisa, né, não adianta só ir lá falar de técnica, né, aí sempre tem uma ou outra que passa por uma violência doméstica,
né? Sempre tem uma outra que tem dificuldade, já aconteceu de passar necessidade, né? Então, eu achei muito bacana essa conexão com a rede, né? Porque ali elas já vão captar uma demanda, por exemplo, daquela pessoa tá ali e ser inserida em outro serviço da rede que às vezes ela não estava sendo coberta, né? E aí a pessoa profissional da saúde já está, né, fazendo e pensando milhões de coisas, de possibilidades, para poder ajudar mesmo a rede a funcionar, né? Porque a gente sabe que o nosso SUS é lindo, né? Mas que às vezes a gente não consegue colocar tudo em prática por conta de algumas deficiências, né? Então, o máximo que a gente puder para ajudar, fazer para poder ajudar a funcionar, né? Só a oportunidade que está dando, oportunidade, exatamente. É oportunidade. E eu achei isso muito interessante, assim, a ideia da gente levar também esse tema do empoderamento, né? É uma coisa que elas não vão ouvir numa esquina, né? Em qualquer esquina aí. Então, eu tenho o meu lado muito feminista que está aflorando com esse projeto, né? E aí, levar essa oportunidade para essas mulheres, né? Junto com a rede de lá, vai ser muito bacana, estou muito ansiosa. Temos uma pessoa aí que vai trabalhar junto com a gente. Estamos, inclusive, em busca de voluntários, né? Porque tem demandas, né? Inclusive em busca de patrocínio. Fica a dica aí. Fica a dica, né? Em busca de patrocínio, porque a gente vai dar kits, né? De material para elas. A gente já vai... Nos meus cursos eu faço isso, então eu não poderia levar diferente, né? Então, nos meus cursos mesmo lá presenciais, que as pessoas pagam por ele, as pessoas recebem, né? As alunas recebem a pinça, o paquímetro, o lápis, a caneta, e lá a gente vai fazer da mesma forma. Então, a gente está em busca, né, de patrocínio, o pessoal lá da assistência também está em busca de patrocínio lá na cidade. Mesmo doação em forma de dinheiro ou em forma de kit, a gente vai fazer alguma coisa bem organizada para poder... as pessoas que quiserem apadrinhar essas alunas, né, para poder dar o kit, talvez, pessoas profissionais que queiram ajudar, né. E até quem não... Tem gente que não vai poder ajudar financeiramente, né, mas talvez de ir lá no dia, ajudar, né, exatamente. na organização. Voluntário mesmo, né, e inclusive no Doce, a gente teve... Nossa, mas foi muita gente no dia, assim, eu não achei que ia ter essa repercussão, esse tamanho todo, né. Lá no projeto, eu não lembro nem a quantidade de pessoas, mas foi muita gente envolvida. Aí um ajuda aqui, outro ajuda ali, outro dá uma água aqui, outro dá não sei o quê, e leva uma coisa, e leva outra pessoa para poder fazer. Enfim, né? A engrenagem ali para poder funcionar, né? A gente precisa de pessoas mesmo. Então, quem tiver, só entrar em contato, quem tiver disponível e com vontade, né? Sentindo aí o chamado para esse trabalho, vai ser muito bacana. E você já parou para pensar que aquela recém-formada em nutrição já conseguiu... Fugiu a palavra. Peraí, deixa eu reformular. A gente corta essa parte. O que você conseguiu atingir, mudar a vida de tanta gente nesse curto tempo. Imagina se você tivesse desistido ali, na nutrição. Olha só, você mudou a vida de muita gente, muita gente. Só as meninas estão trabalhando com você. As pessoas que a gente vai afetar com esse programa social, um projeto social. Sim. Né? Não consigo ainda parar para pensar nisso, não. Porque quando a gente para para pensar, dá até uma bugada, assim. Caramba, tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. A proporção. Não tinha noção, agora que tá vindo, assim, caindo a ficha, sabe? O tamanho da proporção, a proporção de onde pode chegar, de onde pode atingir, tanto os projetos, né, quanto o meu trabalho mesmo. E eu acho que Deus faz as coisas muito certas, né? Muito certas, assim. Então, que eu esteja no caminho certo, né? E tá, né? Se Deus quiser. Com certeza. Em relação à micro, quando você começou a fazer a micro aqui em Valença, quando você trouxe essa nova técnica, como que foi para os seus clientes? Porque tem muita gente que tem medo, né, do permanente. Tem gente que não faz, com medo de
Não sei, de ficar de uma forma que te Sei lá, incomode, não não sei. Como que foi essa mudança, né, de técnica? Tiraram o laser depois com o marido dela. Pois é, cara, Mas a gente quando tem solução pra começou- tudo agora. Mas quando começou com a micro, não tinha muito essa remoção aqui na cidade, né? Aqui não tinha. Mas você está me perguntando como foi essa mudança de quando eu era só designer para começar a fazer A micropigmentação. procura das suas clientes, se foi fácil, se não foi. Porque Não, foi uma mudança de entendi. cultura, né? Aham, foi. Então, eu acredito que tudo começa com posicionamento, né? Então, como eu já queria, eu tinha esse conhecimento do medo das pessoas, eu já tinha esse conhecimento de que as pessoas tinham medo de fazer. Inclusive, eu era uma pessoa que tinha muito preconceito com a micropigmentação na época. Eu tinha clientes que falavam para mim, por que você não se especializa na micropigmentação, que é um serviço, né, que talvez te remunere mais? Não, mas de jeito nenhum, muita responsabilidade. Imagina só eu fazer isso, vai ficar na pele da pessoa. Não vou fazer, não. Falava isso, eu lembro direitinho, tem cliente que me lembra disso toda vez que vai. E aí eu comecei a possibilitar, né? E aí eu comecei a acompanhar o trabalho de pessoas que eu admirasse e que realmente fosse muito natural. E isso começou a me estimular, né? Falando, nossa, mas se eu for fazer, vai ter que ser do jeito que eu quero, então assim, bem natural mesmo, né? Não tinha ninguém que fazia. Então eu vi uma necessidade, né? Vi uma demanda, eu vi a possibilidade, eu vi inovação, né? Quando a gente olha de cima, na época foi só um turbilhão de coisas e coragem lá e vamos que vamos. Mas quando eu olho assim de cima, eu vejo que tem, né, uma estratégia que você pode gerar em torno disso, né? Então, tinha a oportunidade de fazer o curso. Eu não lembro se eu parcelei, né? Não sei se eu tinha o dinheiro, não lembro como foi na época. Mas encontrei a pessoa que eu queria fazer um trabalho parecido, que eu gostei muito, me espelhei e precisava, mesmo que já tivesse essa demanda, as pessoas precisam saber que essa demanda existia, porque às vezes você tem um incômodo com a sua sobrancelha, você olha para ela e fala, caraca, não tá maneiro, não tá legal, não tô gostando, mas não sei por quê, não sei o que tem de problema aqui. A gente precisa mostrar esse problema, o que é que tá acontecendo, onde que tá faltando pelo, né? Se fosse dessa forma aqui, olha como ficaria diferente. Olha como, nesse formato aqui, ajeitando isso aqui, encaixando isso aqui, preenchendo dessa forma. E se esse preenchimento for com fios que sejam muito naturais, olha como o seu rosto vai ficar muito mais bonito. Então, eu comecei a falar para as clientes, né? Poxa, tô com uma técnica nova de micropigmentação que não tem nada a ver com o que tem no mercado de micropigmentação que dura muito tempo, ela durabilidade de 6 a 12 meses, os fios não parece, né? Não dá pra ver que os fios foram feitos, só se você chegar muito perto e olhar, né, um por um, e mesmo assim, eu acho muito engraçado, porque os homens, os maridos, quando elas chegam em casa, fica assim, caraca, mas parece... Eu vejo isso aqui e pega, né, e fica assim... Nossa, mas parece mesmo. Como é que ela fez isso? E aí, óbvio, né, que é uma mudança de cultura. Eu percebi que eu tinha um público que eu tinha que conquistar, porque não é todo mundo que está pronto para fazer. Porque tem gente que quer a micropigmentação, que é totalmente artificial. Tem gente que quer, que gosta dela mais forte, dela muito alinhada, dela quadradinha, tem gente que gosta. Então, comecei a construir esse pensamento. Não vai ser todo mundo que vai querer fazer. Não vai ser todo mundo que vai fazer e que vai gostar. Então, eu já comecei a discernir isso. Mas essa pessoa aqui, eu acho que não vai ser legal para ela. Não adianta eu querer vender esse serviço para ela aqui, se ela não vai ficar satisfeita, porque não é isso que eu ofereço, né? E mostrar resultado, né? Postar vídeo, fazer modelo, porque no início não é todo mundo que quer fazer, né? Então você não tem clientes para mostrar. Isso eu vejo as alunas falando muito isso. Nossa, mas como é que eu vou fazer para poder mostrar resultado? Não tem cliente. Gente, o produto tá parado. Você já comprou, já investiu. Vai só sair do limbo. Você fazer, né? Você vai gastar um pouco ali? Vai, mas o custo não é tão alto. Faz de graça, então, né? Aí eu fiz de graça no início, em algumas pessoas, cobrei preço de custo em algumas pessoas também. E na época eu já era assim, isso tem 4 anos
que eu comecei a fazer micropigmentação. Eu já comecei cobrando R$500, na época que era 250 a micropigmentação, 250, R$300. Eu comecei cobrando R$500. A doida, né? E aí, mas eu lembro da professora falando, vocês não podem cobrar menos que isso, porque ela já cobrava, sei lá, 2.000, né, numa micropigmentação. Aí, enfim, posicionamento mesmo, né? Eu acredito, e mostrar resultados, feedbacks das clientes, fotos, né? Elas repostando. E aí, uma vai espalhando para outra, mostrando, vendo que realmente boca fica muito bom. né? Boca a boca. E como que o digital te ajudou nisso daí? O digital expande, né? O digital expandiu. Eu comecei desde quando eu comecei com a sobrancelha, com o design, com a maquiagem, tudo que eu conquistei foi no digital, principalmente. Eu não tinha nada, gente, nada. Eu atendia a domicílio. Então, não tinha o que fazer, não tinha gente que passava lá na frente da Fisiform e falava, aqui é a Ana Maia Beauty. Não tinha. A minha salinha era um cotoco de sala e eu já atendia micropigmentação lá. E aí, o pessoal, para passar lá na clínica, o que tinha lá era uma plaquinha escondidinha, que ninguém via, que a pessoa só via quando chegava lá, porque chegava, depois que via no Instagram, ela via no Instagram, ela perguntava onde era, eu explicava onde era, ela chegava lá, tá, aqui então, né, que eu via a placa aqui. Então, não tinha visibilidade física, né? Então, quando as pessoas começaram a ver, aí a galera da academia, nossa, mas tá chegando gente aqui pra caramba. Nossa, e aí o pessoal da clínica, nossa, mas tanto de gente que entra aqui o tempo todo, né? Que sai daqui de noite, né? Enfim, mas essa galera aí que chegava lá, eu sempre perguntava, isso é muito legal também, a gente perguntar, pedir esse feedback para as clientes, perguntar de onde elas conhecem a gente, né? Nossa, mas primeira vez sua aqui, como é que você me conheceu? Da onde foi que você viu meu trabalho? Eu vi no Instagram. Mas e onde foi que você viu esse tipo de procedimento? Você já chegou aqui perguntando por ele? Não, eu vi no Instagram. Alguém me encaminhou o post, né? Alguém me mandou, eu vi o resultado antes e depois, né? Então, respondendo, caixinha, falando. Nossa, isso fez muita diferença. Falar no Instagram, botar a cara lá, bem lá nos stories, isso faz muita diferença, eu percebi também. Porque as pessoas vendo que eu estou explicando, né, de forma didática como é que funciona, tirando os medos, explicando como é que funciona o procedimento, explicando como é que funcionam os cuidados. As pessoas se conectando comigo ali também pelos stories, eu comecei a ver que o engajamento começou a mudar e a conversão começou a mudar também, né? A conversão das pessoas que viam ali o meu serviço, os resultados, para as pessoas que começaram a comprar os meus serviços, a realmente chegarem lá na minha cadeira para fazer o procedimento comigo. Então, eu já me perdi de novo. Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. A importância de estar posicionado e se mostrar na vitrine digital. Né? Não adianta você ficar só na fachada. Não. E no patrocinado do baile que vai ter ali no final de semana. Não, você tem que estar no digital, tem que estar bem posicionado. Tem que estar bem posicionado. E estruturado, né? Não é também só estar de qualquer jeito. Exatamente. No início eu comecei com zero estratégia, né? Óbvio. Nem sabia o que era isso. Estratégia digital. Mas começou. Mas comecei, né? Comecei colocando lá a cara e vendo outras pessoas sem tentar me comparar demais, né? Porque eu sou desse jeito. Eu tento ser o mais espontânea possível, porque eu acredito que ninguém quer comprar máscaras, né? Uhum. Então, eu comecei a ver isso. E eu tô cada vez mais reafirmando isso. Que as pessoas não querem uma pessoa ideal. As pessoas querem pessoas que parecem com elas, né? Então, poxa, ela é uma pessoa de verdade, né? Ela tá lá no perrengue, com os cabelos tudo em pé, trabalhando pra caramba, né? Ela tá lá e no jeito espontâneo, e aí, né, com o marido dela, e eu comecei a mostrar os bastidores, comecei a mostrar como é que funciona essa dinâmica, né, rotina do espaço, e aí as pessoas começaram a ver que não era só flores, e a conexão vai acontecendo, e aí no meio disso a gente mostra um resultado. E vai fluindo, né? As pessoas vão
curtindo e chegando lá. E aí agora a gente já começou esse processo, né? Mas está cada vez mais crescendo, que é ainda assim a gente tentar gerar essa conexão, né? Eu estar com as pessoas presentes no digital e elas chegarem lá, acontecer essa conversão e elas entenderem que a equipe que eu tenho está fazendo esse serviço e muito bem feito, com muita qualidade, né? Também. Conseguir fazer essa conversão acontecer, né? Da minha imagem, do meu posicionamento para o serviço com a minha equipe, que está, né, na minha marca, que é uma equipe da minha empresa. E é um trabalho árduo, contínuo, né? Mas os resultados ajudam muito, né? A gente mostrar sempre o resultado, os feedbacks, né, das pessoas, os depoimentos, o boca a boca, estimular a indicação, fidelidade. Isso é muito importante. E esse negócio de mostrar a vida real, né? Que não é nem tudo são flores, igual você falou, que mostra. É até uma demanda que estão fazendo pra gente nesses quadros que a gente tem feito. De mostrar a vida real de mulheres, de empreendedoras, de rotina. Inclusive a Camila, se estiver assistindo lá do Jornal Local, ela foi uma que pediu. Ajuda muito quem tá pensando em começar a empreender, né? Porque a maioria dos Instagrams aí das contas mostram só as coisas boas, o glamour, né? Só o glamour. Só o glamour. Não mostra o que tá passando para ter aquilo. E acaba que as pessoas começam a empreender e quebram a cara porque acham que vai ser tudo flores. Né? No primeiro problema já para ali. Eu lembro exatamente quando eu comecei, eu fecho o olho e lembro direitinho. Eu estava trabalhando naquela loja que eu falei, que foi meu primeiro trabalho de salário fixo, que eu saí de lá e hoje a dona da loja é a minha parceira do projeto social, o primeiro projeto social que eu comecei a fazer, a Ju, da Gata. E aí, quando eu saí de lá, ela ficou triste porque a gente se dava super bem, né? Mas falava, não, amiga, eu fico muito feliz por você estar trilhando o seu caminho, né? E eu continuei frequentando a loja. E aí, uma vez, lá, outra pessoa, né, que estava na loja também, eu fui e estava falando alguma coisa do uniforme, do meu uniforme, que a gente começou a fazer o uniforme, e aí na época eu usava o uniforme, e aí eu falei, não estou podendo comprar roupa mais não, que agora nem preciso mais, eu vou usar mais uniforme. E aí a pessoa falou assim pra mim, quem dera, eu queria muito, um dia eu vou chegar lá, as pessoas usando o uniforme com meu nome. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas o caminho não é esse aí, sabe? Porque eu vejo que muitas pessoas empreendem para fortalecer o ego, sabe? Meu nome estampado num lugar, meu nome estampado na blusa de alguém, meu nome, a pessoa é minha funcionária, né? Eu ter funcionários, nossa, que coisa linda. Eu olhei para ela, a única coisa que eu consegui falar assim, mas eu não te recomendo não, viu? Porque tem uns bastidores aí, mas depois, né, eu analisando assim essa ocasião que aconteceu, né, eu vejo que muita gente quebra a cara mesmo porque tá buscando só glamour e ego, né? Inflado. E não é por aí, eu estou percebendo que cada vez menos ego a gente tem, quanto menos ego a gente tem, mais flui o negócio. Porque a gente se torna uma pessoa mais empática, a gente se torna uma pessoa mais racional, a gente se torna uma pessoa mais verdadeira. Com certeza. Né? E aí o negócio flui, as pessoas se conectam, a equipe engaja, as clientes continuam, se fidelizam, né? Porque ninguém quer uma líder, trabalhar com uma líder soberba, ninguém quer trabalhar, ser cliente de uma profissional soberba, né? E que acha que tem um rei na barriga, não fale comigo, segura meu poodle. Mas dá vontade de identificar, né? Você já entra e já quer ir embora. Exatamente. E se parar para reparar, né, assim, os profissionais em geral, quem começa dessa forma, dá certo, cresce, não vai demorar muito para começar a dar errado. É sempre assim, é certo. Sim, e dá mesmo. É a outra frase cristã, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Exatamente. Né? Então a gente tem que servir ao outro, né? Sim. Servir ao próximo, não servir só você mesmo. Exatamente. E recentemente eu também aprendi,
com a minha mentora, linda, Carol, ela falava muito isso comigo, sobre servir. E servir, não só no ato, na ação de servir, né? Vou servir um café para você. Mas no servir, o ser está entranhado ali a sua essência, né? Eu vou servir você com a minha essência, oferecer para você o que eu tenho de mais precioso dentro de mim, né? Então, nesse processo de servir, nesse percurso do servir, precisa estar a sua essência ali, entranhada, né? Porque as pessoas elas vão se conectar com a sua essência. E a marca precisa ter a sua essência. Tudo que acontece na empresa precisa estar alinhado com a sua essência, né? Porque senão começa a perder o sentido. E aí, quando isso tudo é guiado só por ego, fica vazio, né? Fica vazio. o sol da terra. Sim. Né? Tá escrito. Exatamente. E para finalizar, a gente sempre termina com o convidado deixando uma mensagem. Eu acho que você já deixou mensagens durante o Tem mais alguma? Sim. É capaz até quando pede pra gente deixar mensagem, a mensagem não sai, né? Aí bloqueia. Mas é realmente isso. Que a gente já falou aqui o tempo todo e que eu tenho tentado fortalecer isso o tempo todo para as pessoas, né? Independente do nosso percurso, independente do degrau, né? Independente de onde a gente está, de onde a gente quer chegar, ter isso muito bem alinhado, né? É muito importante você ter os seus valores bem alinhados, estar sempre centralizando isso na sua mente, que você, de quem é você, da onde você veio, onde você quer chegar, qual é a sua essência, como você quer atingir as pessoas, como você quer agregar alguma coisa na vida das pessoas, como você quer fazer a diferença no mundo, né? No mundo, mas não necessariamente para ser uma pessoa que é global e na capa das revistas. Não pode ser que isso aconteça e seja uma consequência do sucesso da marca, né? Mas que o ego não seja, né, o leme, né? É o leme que fala? Mas que a nossa essência, né, a sua essência, de que você que está ouvindo, seja o rumo, né, o norteador e tá sempre espiritualizado também, né, em conexão com Deus, né, independente da religião que você tenha, sempre busque a força mesmo dessa força maior mesmo, que é Deus, e o tanto que Ele pode conduzir a nossa vida quando a gente está mais perdido, né? Quando a gente acha que não tem jeito, sempre tem, né? Esse monte de mensagem aí. Obrigada, Ana. A gente queria agradecer muito a sua participação. Espero que a história dela possa te influenciar e te inspirar, né? A conseguir alcançar os seus objetivos também, né? Como ela conseguiu. Não desanimar, né? Não desanimar nos obstáculos que vão surgindo, que vão surgir. Sim, com certeza. Fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Obrigada.